I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's
with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit. There isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Have you been sinful and want to be forgiven? Você tem sido pecaminoso e deseja ser perdoado? Any other person that hasn't stood yet and wants to stand just to accept God's provided sacrifice for your sins, would you stand? Qualquer outra pessoa que ainda não se levantou e deseja se levantar somente para aceitar o sacrifício provido por Deus por seu pecado, você gostaria de se levantar? God bless you. Algum? Deus o abençoe. God bless you. Deus o abençoe. That's the soldier boy. God bless you over here too. Esse é um soldado jovem. Deus também o abençoe aqui. The Lord be with you, my brother. O Senhor esteja consigo, meu irmão. Would someone else? Alguém mais gostaria? All right. God bless you, lady. God bless you, sister. Muito bem. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, irmã. That's fine. Isto é bom. Someone else wants eternal life by accepting Jesus Christ. Mas alguém deseja a vida eterna aceitando a Jesus Cristo? God bless you, yes. Deus o abençoe, sim. God bless you, 3 of you up in the balcony. Deus os abençoe, vocês 3 na galeria. Isn't that marvelous? Some 30 or more now. All right. Isto não é maravilhoso? Uns 30 ou mais agora. Muito bem. God bless you. That's the way accepting Jesus, God's provided sacrifice. Deus o abençoe. Este é o caminho, aceitando Jesus, o sacrifício provido por Deus. He's Jehovah Jireh. Ele é Jeová Jireh. All right. Muito bem. The Lord bless you in the balcony, my sister, giving you eternal life. O Senhor a abençoe na galeria, minha irmã, dando-lhe vida eterna. Now you're finding favor with God. Agora vocês estão encontrando graça com Deus. There's not a Christian in here that knows anything about God, but knows that the last 5 minutes the atmosphere's changed completely in this building. Não há um cristão aqui que conheça alguma coisa sobre Deus, que não saiba que durante os 5 minutos decorridos, a atmosfera mudou completamente nesse edifício. That's right. See? Isso mesmo. Estão vendo? Just in the darkest of the moment, then Jesus comes along. Exatamente no momento mais escuro, então chega Jesus. Someone else say, I now accept Jesus Christ. Mas alguém diz, eu agora aceito Jesus Cristo. God bless you, lady. Deus abençoe, senhora. I accept him. My name wrote on his book. Eu aceito, quero que meu nome esteja escrito no livro dele. I accept him right now as my supreme ruler of my life. Eu aceito neste momento como meu supremo soberano de minha vida. God bless you, sir. God bless you. Deus o abençoe, senhor. Deus o abençoe. Someone else, a backslider, would stand up and say, I once was a Christian, Brother Branham, but I've traveled away from God. Tonight I'm coming home. Mas alguém, um desviado, não quer ficar em pé e dizer, certa vez fui cristão, irmão Branham, mas me afastei para longe de Deus. Esta noite volto ao lar. God bless you, sister. God bless you, brother. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Oh, God sees you. God bless you, lady. Oh, Deus vê você. Deus abençoe, senhora. God bless you, brother. God bless you, sister. God bless you, sister. Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã. Deus a abençoe, irmã. That's right. Oh, my. Isso mesmo. Oh, que coisa. God bless you, brother. I see you in the balcony. Deus abençoe, irmão. Eu o vejo aí na galeria. God bless you, brother, with his hands up. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão, de mãos levantadas. Somebody else? Mais alguém? God bless you, lady. That's wonderful. God bless you, sister.
Deus abençoe, senhora. Isso é maravilhoso. Deus abençoe, irmã. That's wonderful. Let's just keep coming. Isso é maravilhoso. Isso é apenas continuam vindo. God bless you, sister. I see you standing. E Deus abençoe, irmã. Eu a vejo de pé. God bless you, sir, up there on the platform with your hand up. God bless you. Deus o abençoe, senhor. Aí em cima na plataforma, de mão levantada. Deus o abençoe. In the back, way back in the back, would somebody say, Brother Branham, I now have backslid? Lá atrás, bem lá atrás, alguém gostaria de dizer: irmão Brana, agora estou afastado. I'm coming home. Eu volto ao lar. I accept my remedy, Jesus Christ, the provided sacrifice for my backsliding. Eu aceito o meu remédio, Jesus Cristo, o sacrifício provido para o meu afastamento. I'm coming home right tonight. Volto ao lar esta noite mesmo. I settle it right here now and forever. Resolvo este assunto aqui, agora e para sempre. And I know that when the... E sei que quando... Open wide thine arms of love, Lord, I'm coming. Oh. Abre os braços teus de amor. Volta ao lar, Senhor. Boa noite com Jesus, amados irmãos. Graças a Deus, nós estamos reunidos para adorarmos ao Senhor nesta noite. Ele nos dá graça, condição para estarmos o adorando. É bom estarmos aqui. Que a meditação do nosso coração agrade ao Senhor. Vamos dizer isso? Que a meditação do meu coração agrade a Ti, Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar, vamos começar cantando o hino de número 17 do nosso hinário. Há hoje alguém esperando, Cristo vai passar. É o número 17 do nosso hinário. O cantor cristão, número 245. Número 17. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Eis-o de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois venha experimentá-lo. Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo
vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses pois de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. O Mestre vai passar, já está passando, nos confortando, nos ajudando. Mais perto da tua cruz é o número 249 do cantor cristão, número 292, 249 do nosso hinário, perto da cruz. Número 249. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos
vai muito reverente fé com o Salvador falas mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos constrange, né? Constrange pelo amor, pela graça, o amor do Senhor nos constrange a seguir as pegadas do Senhor Jesus, a seguir-te só, me consagro. Caminho difícil, só seguir a Jesus é difícil. Seguir religião é fácil, mas seguir Jesus é difícil. Mas Ele nos constrange com seu amor, com sua graça. E é tão amável, é tão dócil, é tão maravilhoso poder estarmos juntos, tendo esse companheirismo nesta noite. Amém? Graças a Deus. Nós vamos orar pelo livro de oração, pelo Encontro Nacional de Pastores, pela confraternização em Campinas também. E nós vamos orar também pelo um rapaz chamado Diego, que conversei com ele hoje. Vamos orar. Se você deseja fazer seu pedido conhecido a Deus, oramos. Senhor, nós estamos aqui constrangidos pelo amor do Senhor. Nós viemos aqui constrangidos por este amor. Ó Deus, não é cansativo para nós estarmos na Tua casa, Senhor. Não é cansativo para nós Te adorarmos. Não é cansativo para nós levantarmos nossas mãos e dizer o nome Jesus. Jesus. Nós não levantamos nossa mão só para pedir, mas também para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Tem nos dado saúde, tem nos dado um lar, tem nos dado família, filhos. Obrigado, Senhor Jesus. Muito mais nós queremos de Ti. Queremos a Tua unção, Teu Espírito Santo dentro dos nossos corações, Senhor, nos constrangendo pelo amor, a Te servir cada dia melhor, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti o livro de oração com os nomes escritos. Aquele rapaz, o Diego, Senhor, ó Pai, está diante de Ti, pela fé da Tua palavra, as mãos que estão levantadas, os corações inclinados diante da Tua presença, responde cada clamor, ó Deus, humildemente Te pedimos, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Temos uma visitante hoje, né? Como que é o nome da irmã? Irmã Neuza. Deus abençoe, seja bem-vinda no nosso meio, viu? Deus abençoe, Deus recompensa a sua vida, sua vinda aqui na igreja hoje. Deus abençoe. Nós vamos cantar mais um hino, é o número 322 do nosso hinário, 322, o cantor cristão é 239. O cantor cristão do nosso hinário 322.
Deixa a luz do céu entrar. Número 322. Cantor cristão 239. Tu anseias hoje mesmo a salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho desta luz. Vida eterna e paz no coração. Aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Aleluia! Você pode dar aleluias ao Senhor Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós vamos ouvir somente igreja e vamos para o melhor, vamos para a palavra de Deus nesta noite. Tudo é possível, somente crendo. Mais uma vez nesta noite, pedindo a bênção do Senhor e tudo que nós precisamos de Deus. A Bíblia nos diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas a nós. Senhor, como humanos, nós falhamos muitas vezes. Queremos buscar, Senhor, o que não é primeiro.
perdoa os nossos pecados, constrange-nos pelo teu amor a buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor, tua justiça, tua graça, a benevolência do Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós nesta noite, Pai, nos confortando, curando, dando aquilo que nós precisamos para estar mais perto de Ti, Senhor, Te adorando de uma forma real. No nome precioso de Jesus, nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler nossas Bíblias, irmãos, nesta noite, Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 1. No capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler uma porção das Escrituras, meditar um pouquinho na presença de Deus, estar na presença de Deus. Como estar na presença de Deus? Isaías, capítulo 6. Onde está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis vos assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho sobre estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Eu imagino que no parágrafo 10 da mensagem, em sua presença, o profeta diz assim: eu imagino que o homem que escreveu o hino, quão grande és tu, se ele não levantou os olhos em uma noite e olhou para as estrelas, quão distante elas estavam. Quão distante elas estavam. Examinando uma estrela, quão perto uma estrela está da outra, e quantos milhões e bilhões de milhas distantes elas pareciam estar de um quarto de polegada. Nós olhando daqui para cima, estão longe uma das outras, estão longe, mas na verdade elas estão pertinhas uma das outras, melhor dizendo, mas na verdade elas estão longe uma das outras, e dá a impressão que está pertinho. Então o poeta escreveu este hino: quão grande és tu. Então nós começamos a pensar que, de acordo com a prova científica disto, aquelas estrelas estão provavelmente mais distantes uma da outra do que nós estamos dela. Então elas estão mais distantes umas das outras lá em cima do que nós daqui da Terra estamos longe dela. Vê como é isso? E então compreendemos quão pequenos nós somos, quando nós compreendemos
quão grande Ele é. Quando nós compreendemos quão grande Ele é, chegamos em Sua presença, nós vemos quão pequeno nós somos. Quão perto nós chegamos para vir à Sua presença. De um modo ou de outro, isso tem sido lançado um grande efeito sobre as pessoas ao entrar na presença de Deus. Quando se entra na presença de Deus, tem causado bastante mudança nas pessoas. Uma mudança real nas pessoas, quando ela se chega realmente na presença de Deus. No parágrafo 16, o profeta diz: nós podíamos voltar e tomar em Gênesis, o capítulo 17, o terceiro versículo, quando o grande patriarca Abraão, quando ele entrou na presença de Deus, e Deus falou com ele no 17º capítulo, no nome do Deus Todo-Poderoso. Abraão caiu sobre a sua face. Este grande patriarca, um servo de Deus, não podia permanecer na presença de Deus, ainda que lhe tivesse servido por 25 anos fielmente. Porém, quando Deus se moveu em sua presença, o patriarca caiu sobre a sua face, porque ele não podia permanecer na presença de Deus. No Êxodo 3, nós encontramos também o grande profeta Moisés, grande servo de Deus. Quando ele estava de volta na parte de trás do deserto, este homem era um homem santo, Moisés. Ele tinha nascido para um propósito. Ele nasceu desde o ventre de sua mãe para ser um profeta, para libertar o povo de Israel. Ele havia tentado obter a sua educação e fazer tudo o que ele podia para libertar o povo, porque ele entendia que ele era um libertador do seu povo. Mas quando ele havia entendido isso por um ponto de vista mental, teológico, ele era treinado, estudou artes egípcias, ele era um erudito, ele podia ensinar sabedoria dos egípcios, que era o povo mais sábio do mundo. Ele conhecia todas as ciências, ele conhecia a escritura, de A a Z, desde o início ao fim. Ele conhecia as promessas que Deus havia feito, ele as conhecia por um ponto de vista intelectual, somente na mente ele conhecia. Ele era um grande militar, porém um dia, do lado de trás do deserto, quando ele entrou na presença de Deus, ele tirou os seus sapatos e caiu aos pés do Senhor, sabendo que ele estava em terra santa. Ele não pôde permanecer sobre os seus pés quando ele veio à presença de Deus. Ele caiu sobre a sua face, como Abraão fez, como todos os homens fazem. Ele não pôde permanecer na presença de Deus. Em Êxodo 19, quando o povo escolhido de Deus desde muito tempo no dia de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram os patriarcas, e anos após anos haviam se manifestado homens santos, grandes homens, um povo escolhido, uma raça escolhida, um povo santificado e santo, e haviam servido a Deus as suas vidas inteiras. E um dia Deus disse: a lenha toda ficou em chamas, e a fumaça estava se movendo através disso como uma fornalha quente, e a voz de Deus trovejou. Israel caiu sobre a sua face e disse: não fala Deus diretamente conosco. Não fale Deus diretamente conosco, mas fale com Moisés primeiro, e depois Moisés fala conosco, porque nós não suportamos a presença de Deus. Para que não morramos, que Deus não fale diretamente conosco para não morrermos. O homem na presença de Deus compreende que ele é um pecador. Quando ele está na presença de Deus, ele reconhece sua pequenez, ele reconhece que ele é fraco, ele reconhece que ele é pecador. Ainda cada um deles eram circuncidados de acordo com a lei, eles tinham trazido os mandamentos e tudo, mas Deus falou e eles se moveram totalmente em sua presença, caíram de joelhos por terra. Eles não estavam corretos com Deus, havia algo que estava faltando, porque eles estavam na presença de Deus e reconheceram suas falhas, e eles disseram: fale Moisés conosco, e não fales tu, Senhor, diretamente conosco, porque se Deus falar, todos nós morreremos, mas
Fale com Moisés primeiro e depois Moisés fala conosco. Em Lucas 5:8, quando ele era um homem muito teimoso, Pedro, um homem teimoso, e um homem de grande influência, grande poder, nós entendemos, ele era como um valentão, um notável pescador. Porém, quando ele viu o milagre de Deus realizado por um homem comum, Jesus Cristo, quando parecia que era comum, o qual ele reconheceu naquela ocasião que isto requeriria mais do que um homem para lançar todos aqueles peixes em sua rede, aonde ele, com toda a sua educação, seu conhecimento de pesca, havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nenhum. Mas ele ouviu alguém dizer: lança tua rede do lado direito do barco. E quando ele começou a puxar, ele tinha uma multidão de peixes. Ele compreendeu que ele era um homem pecador e ele disse: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Fica longe de mim, Senhor, Pedro disse para Jesus, porque eu sou um pecador. Quem disse isso? São Pedro, na presença do Deus Todo-Poderoso. Rogou para apartar-se de sua presença, porque ele mesmo se reconheceu que era um pecador. Abraão também reconheceu errado, ele errava. Adão mesmo se reconheceu errado, o qual era um filho de Deus, ele mesmo se reconheceu errado. Moisés se reconheceu errado. Israel, como uma igreja e uma nação, se reconheceram errados. Aparta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Ele não tentou dizer: agora eu sou santo, eu sou digno de receber alguma coisa de ti, Senhor. Ele não fez isso. Ele disse: eu sou um pecador, miserável pecador. Uma vez um suposto fanático, com toda a teologia que ele podia aprender sobre o grande professor chamado Gamaliel, seu nome era Saulo de Tarso, o qual nós conhecemos como Paulo, religioso ao extremo. Ele conhecia todas as ciências da religião deles. Ele era um fariseu dos fariseus, um hebreu dos hebreus. Ele era um homem famoso, um erudito, hábil, astuto, educado. Afirmava que ele conhecia Deus desde bebê. Mas um dia, em seu caminho para o sul, em direção a Damasco, aquela coluna de fogo brilhou sobre ele e ele caiu ao chão, em frente de seus pés, ao chão, no pó, e disse: Senhor, o que tu terias para eu fazer? Todo o seu grande treinamento teológico, toda a sua educação não significou nada quando ele permaneceu na presença de Deus. Eu gostaria de parar aqui um minuto, diz o profeta, e dizer que esta é a mesma coisa. Você pode ser um doutor das Escrituras, você pode ser formado em teologia, você pode ser um professor das Escrituras, seja o que for. Você pode ter ido à igreja desde que você era uma criança, você pode ter feito todos os atos religiosos que há, mas se você uma vez entrar na presença de Deus, você se sentirá tão pequeno, sem valor. O conhecimento não significará nada para você se você entrar na presença de Deus. Paulo compreendeu que ele estava errado e ele caiu por terra sobre a influência e o poder de Deus, quando ele ergueu os olhos e, havendo visto o mesmo Deus no qual ele havia estado pregando e pensava que ele conhecia Deus, e havendo visto que estava errado, ele caiu de seus pés no chão, porque ele estava na presença de Deus. Ele havia visto aquela coluna de fogo. O que é acerca do grande São João de Apocalipse 1:7, quando ele foi mostrado a visão e olhou e ouviu uma voz falando com ele, e ele voltou-se para olhar, para ver a voz, e ele viu 7 castiçais de ouro, e um de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com cabelo como lã, cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés como pilares de latão. Ele estava cingido com uma cinta dourada ao redor do seu peito. Ele era chamado a Palavra de Deus. E quando o grande São João havia caminhado com Cristo, inclinado sobre o peito de Cristo, quando ele havia feito todas aquelas coisas, quando ele disse:
Como disse esta manhã, o ministério de Paulo excedeu qualquer um deles. Aquilo, depois que João havia caminhado com Jesus, conversado com Jesus, dormido com Jesus, se alimentado, sentado à mesa, comendo juntos, mas quando ele lhe viu em pé lá, aquele estado glorificado, Jesus glorificado, ele disse que ele caiu como um homem morto aos seus pés. Amém. Pense nisto. Vamos ler, irmãos, Apocalipse 1:7. Eu desejei ler essa escritura. Tudo que nós estamos falando aqui é escritura sagrada. Se você desejar anotar, você pode anotar. É escritura. Apocalipse 1:7, eu creio isso mesmo. 1:7. Isso mesmo, é 1:14. 1:14. 1:17 é onde nós desejamos ler. Vamos ler, é muito bom. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua besta, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, na presença de Deus. Corpo glorificado, Jesus estava. Ele caiu aos seus pés como morto. Todas as forças que ele tinha se esvaíram. São João, um grande homem como este, ele caiu como se fosse um homem morto. Depois de 3 anos e meio de companheirismo com Cristo, andou com Jesus, teve todas aquelas revelações, mas quando viu Jesus, caiu a seus pés como morto. Nós podemos vir à igreja, nós podemos conversar, nós podemos louvar a Deus e assim por diante. Mas, irmão, quando nós lhe vermos vindo, algo será diferente em nossos corações. Quando nós pudermos pensar que nós cumprimos o nosso dever religioso por ir à igreja e pagar o nosso dízimo, nós podemos pensar que nós guardamos as leis da igreja e recitamos todos os credos, mas deixe uma vez dar uma olhada nele, a coisa toda é mudada. Sim, isto é certo, é buscar a comunhão mais íntima com Cristo, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Os hinos são maravilhosos, os hinos são bons, nós alegramos com os hinos, mas nós queremos Jesus dentro da nossa vida, nós queremos receber Ele dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós vemos Isaías 6:5, como nós acabamos de ler, este grande e poderoso profeta, ele é um dos maiores profetas que há na Bíblia. Há 66 livros na Bíblia, há 66 capítulos em Isaías. Isaías começa em Gênesis, na metade de Isaías ele introduz o Novo Testamento, no fim de Isaías ele introduz o milênio, exatamente, Gênesis, o Novo Testamento e Apocalipse, perfeito. Isaías foi um dos maiores profetas, mas um dia havia estado descansando sobre o braço de Uzias, o grande rei. Uzias tinha sido tirado dele e ele estava abatido. Uzias era um excelente companheiro para Isaías. Ele era um bom, justo homem, se bem que esse rei justo, um bom rei, o reconhecesse como um homem santo e o mantivesse em seu templo. Isaías via visões, Isaías pregava a palavra, ele era um ministro da palavra. Isaías era um homem santo, separado, mas um dia ele estava no templo, ele caiu num transe e ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos com asas sobre as suas faces, asas sobre os seus pés, voando com asas, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele profeta compreendeu que ele não era nada. Ele disse: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Um profeta, um dos mais poderosos profetas da Bíblia, um deles: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito entre gente com lábios impuros. Ai de mim, porque eu vejo a glória de Deus. E ele disse:
Quando aquele anjo clamou, os umbrais do templo se sacudiram para frente e para trás. Irmão, isto vai atingir não somente o umbral no templo sacudirão, mas todos os céus e a terra sacudirão quando Jesus vier novamente nas nuvens. As montanhas fugirão, o mar se desvanecerá, e eles gritarão: esconde-nos da face daquele que se senta sobre o trono. Será um tempo terrível, eu lhe digo, amigo pecador. Seria melhor você estar fazendo o exame detalhado e acertando com Cristo. Agora Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito entre gente impura, e eu pertenço a este povo que tem lábios impuros. Agora recordem, se homens tão santos se reconheceram pecadores na presença de Deus, que fará o pecador e o ímpio naquele dia? O que farão as pessoas que se sentam nas reuniões para ouvir, para criticar? O que farão as pessoas que têm visto o poder de Deus, que têm ouvido esta contagem regressiva na palavra, que têm visto o próprio Deus manifestar-se e, sem sombra de dúvida, cada escritura cumprida, e ainda assim tentarão chegar ao céu sem seres nascidos de novo, sem receber o Espírito Santo? A Bíblia disse: se um homem justo dificilmente é salvo, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Em que tipo de lugar estaremos nós, se nós vemos o próprio Deus revelar-se exatamente diante de nós, e vemos a glória de Deus, do mesmo modo que aqueles homens viram, e aqueles tipos de homens gritaram em altas vozes, profetas e sábios, sobre quem a palavra está baseada? Se eles clamaram e caíram a seus pés de joelhos e gritaram: eu sou homem de lábios impuros, profanos, o que será então para aquele homem que nem mesmo confessa os seus pecados a Deus? O que isto será então para aquele adolescente que não confessa os seus pecados? O que será para aquele homem de coração endurecido, que pensa que ele sabe mais acerca da criação do que o próprio Deus? O que acontecerá para aquele homem que tem gasto toda a sua vida tentando anular a palavra de Deus? Onde aparecerá aquele sujeito? Pense nisto, pense nisto. Tal pessoa e tal homem, tal tempo, e como eles se sentiram, nós mesmos temos também. Nós temos visto a glória de Deus, como estes homens viram, certamente nós temos visto isto. Nós temos visto a glória de Deus como Abraão viu, nós temos visto a glória de Deus como Moisés viu, nós temos visto o pilar de fogo nesta era que estamos vivendo. Se manifestou mais uma vez a coluna de fogo, trazendo uma mensagem, preparando um povo para o arrebatamento. E ali naquele dia, aquela bola de fogo apareceu, e saiu as seguintes palavras: no ano de 1933, assim como João Batista preparou a minha vida, preparou um povo para a minha vinda, a tua mensagem vai preparar um povo para a minha segunda vinda. Como podemos caminhar por aí, sustentar os nossos credos e denominações, e não tomarmos a palavra de Deus? O que isto será para nós naquele dia? O que acontecerá conosco quando nós vermos a glória de Deus, quando Ele vier nas nuvens pela segunda vez? Algumas pessoas se afastaram, zombaram disto, alguns rirão desta mensagem, alguns chamarão isso de falso, de fanatismo, alguns chamarão isso de telepatia mental, alguns chamarão isso de Belzebu, alguns chamarão isso de uma coisa ou outra. Os tolos andarão com sapatos de prego, onde os anjos temem pisar. Isto é certo. O tolo tem dito em seu coração: não existe Deus, quando ele vê Deus manifestado tão perfeitamente por sua palavra, não por um credo, mas por sua palavra. E então ele despreza isto, e zomba disto, e afasta-se disso. Ele é um tolo quando ele o faz, porque Deus é a palavra, e Deus se tem feito claro a eles, e eles são tolos, a Bíblia disse. O que será? O que será isto para ele quando ele tiver que permanecer naquele lugar? Será terrível para aquele homem naquele dia, para o ímpio. Pecadores arrependidos, embora não haja nenhum temor. Um pecador que se arrepende, ele saberá que há sacrifício suficiente, ensanguentado, esperando para ele, curando, perdoando os seus pecados,
permanecendo em seu lugar. Isto é o que lhe dá consolação. Eu tenho visto a glória de Deus, eu tenho sentido o poder de Deus na minha vida, eu conheço o toque de sua mão, eu conheço o toque do seu corretivo, eu sei que Ele é Deus, eu conheço, eu sei que eu estava perdido, mas Ele me achou. Há um que permanece ali por mim, aleluia. Por quê? Porque há um arrependimento. Quando há um arrependimento, Isaías disse que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, mas quando o pecador se arrepende, os braços do Senhor se estendem a ele recebe perdão, ele recebe cura, ele recebe uma vida nova. Há um que permanece ali e diz: Pai, lança toda a iniquidade dele sobre mim, porque ele permaneceu por mim lá na terra, aleluia. Então eu tenho caminhado para o trono de Deus, com ousadia, tendo graça no meu coração, para saber que não é por boas obras, mas é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo que eu sou salvo. Não é o que eu posso fazer, eu não posso fazer nada por mim mesmo, ninguém pode fazer nada por si mesmo, mas são as misericórdias do Senhor. Davi disse: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Como posso eu alguma vez ir para o céu? Como podia você? Como nós poderíamos ir para o céu? Nós não podemos fazer isto, nós não temos capacidade para isto, nenhum de nós temos capacidade, mas há um, Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho para nós no Calvário, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E como fazemos nós para chegar a Ele? Por um Espírito, pelo seu Espírito nós somos batizados em um corpo que será levantado um dia desta terra, quando Ele vir pela segunda vez. A sua noiva subirá. O apóstolo Paulo diz que num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados, e nós subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Nós não estorvaremos aqueles que estão dormindo, mas num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Oh, entrar na sua presença. Quando estivermos na presença de Deus, como que nós conhecemos que estamos na presença de Deus? Nós devemos fazer algumas coisas que Ele faz quando Ele esteve aqui na terra. Como você conhece? Como você conhece a vinha que você está olhando? Por causa do fruto que a vinha produz. Como você conhece a igreja que você está indo? Pelo fruto que ela produz. Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora nós vemos que Ele nunca nos ordenou para fazermos igrejas, Ele nunca nos ordenou para irmos fazer credos, mas Ele nos advertiu contra estas coisas, pois quem quer que tirar alguma coisa disto, ou acrescentar alguma coisa a isto, o mesmo será tirado a sua parte do livro da vida. Portanto, nós não estamos ordenados a fazer nada, senão a permanecer com esta palavra. Nós não estamos ordenados para fazer nada, senão a única que devemos fazer, a única coisa é permanecermos com esta palavra, não inventarmos nada novo, nenhuma novidade, mas permanecermos com a antiga Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião escraviza, o credo escraviza, a religião separa. Eu sou dessa, você é da outra, mas Jesus Cristo une sua noiva, une a sua igreja, une ela, porque ela será unida, não faltará nenhum membro no corpo de Cristo quando Ele vier, ela assumirá completa. Aleluia! Agora nós vemos, portanto, nós não estamos ordenados a fazer nada, senão a permanecer com esta palavra. E se um homem é enviado de Deus,
ele vai permanecer com esta palavra, porque Deus pode somente defender sua palavra, Deus vai cumprir somente a sua palavra. O que Ele prometeu que Ele faria para nós está aqui nesta palavra. Ele não vai fazer nada que Ele não prometeu. Ideias mais bonitas que forem, que homens fizeram, não, Deus não está nada disso. Deus fez uma promessa para a sua igreja, e elas estão aqui, as suas promessas, infalíveis promessas, dentro desta Bíblia. Fora disso aqui é morte, fora disso aqui não há esperança, fora disso aqui não há perdão. Deus somente defenderá a sua palavra. Veja, ele deve defender sua palavra. Então, quando nós entrarmos na sua presença, quando um homem, uma vez entra na presença de Deus, ele é mudado para sempre. E há qualquer mudança para ele. Agora, aqueles que poderiam caminhar na presença de Deus e não prestar nenhuma atenção a isto, ele não foi ordenado para a vida. Mas se ele foi predestinado por Deus, se ele foi ordenado para a vida, ele vai dar atenção às promessas de Deus, ele vai dar atenção à palavra de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai entrar na presença de Deus, porque ele é predestinado para crer nisto. Aleluia. Eu vou pular aqui, irmãos, para um parágrafo 48. Quando um homem entra em contato com Deus, então, o profeta está falando aqui quanto que nós valemos, quanto que o ser humano vale. O ser humano não vale nada. É isso que ele está querendo dizer. Mas um ser humano que crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo representa aquele ser humano. Aí ele se torna algo, ele se torna uma bênção nas mãos de Deus. A sua vida é abençoada, porque a presença de Deus está na sua vida. É por isso que na Bíblia foi chamado Gideão, varão valoroso. Eu penso que Gideão, quando o anjo disse varão valoroso, ele até estranhou, porque ele não achava que ele era valoroso. Mas o anjo disse varão valoroso, porque ele tinha um Deus de valor, ele tinha um Deus de poder que morava dentro dele. Gideão, ele era um homem comum, um fazendeiro comum, mas o anjo disse varão valoroso. E é isso que nós somos, irmãs, varões valorosos, não por aquilo que somos, mas por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Varoa valorosa, varão valoroso que fica no seu posto de dever, varoa valorosa que fica no seu posto de dever. E nós podemos ouvir a vindicação de Deus nas nossas vidas mais uma vez, e Ele pode nos dizer, igual Ele disse para Gideão, não pode? Varão valoroso. Nós somos cheios de falhas, cheios de fraquezas, mas somos varões valorosos, porque aquele ser que nos perdoou, aquele ser que deu a sua vida por nós no Calvário, nos faz varões valorosos. De nós mesmos não podemos nada, mas Ele em nós vencemos tudo. Tudo posso, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que habita em mim, naquele que me ajuda, naquele que me unge. Eu fico valente nesta hora, você fica também? Aleluia, Ele estando em nós. Quando um homem entra em contato com Deus, ele mesmo reconhece que não vale nada. Como pode um homem andar por aí, jactanciar-se de quão grande ele é, ele tudo que ele tem feito, quando ele não é nada? Ele não é nada para começar. Estava um dia, o profeta comenta, irmão Davis, e estávamos tendo um reavivamento em Tennessee, no Coliseu. Não no Coliseu, era como uma galeria de arte. Nós fomos numa galeria de arte. E eles tinham as grandes estátuas ali, estátuas que eles tinham trazido de diferentes partes da terra, de diferentes lugares.
era a estátua de Hércules, e assim por diante. E grandes artistas haviam pintado aquelas estátuas. Então eles tinham análise ali, fazendo análise de um homem que pesava 68 quilos. Você sabe quanto ele valia? 84 centavos do dólar. Dividiram as composições do homem, né? Tanto de potássio, tanto de cálcio, tanto disso, tanto daquilo que ele tem no corpo dele. Quando fala homem, mulher também, né? Mas 84 centavos de dólar é o valor do nosso corpo. 84 centavos. Isso era tudo que valia. 84 centavos. Toda a química que você pode tirar dele, 84 centavos. É cal, potássio, aí o profeta diz, ele só tem cal suficiente para borrifar um ninho de galinha. E ele tem suficiente só um pouquinho de cálcio, um pouquinho de potássio, isso é 84 centavos, juntando todas as composições. Ele tem, isto se venderia tudo por 84 centavos, juntar tudo, 84 centavos. Mas nós apenas cuidamos desses 84 centavos e o mimamos para cá e para lá. E havia dois rapazes lá de pé, e um olhou para o outro e disse, Jim, nós não valemos muito então, não é? E o outro disse, ele disse, é verdade, João, nós não valemos nada, 84 centavos. E eu disse para eles, mas espere um minuto, rapazes, vocês têm uma alma dentro de vocês que vale 10 mil mundos, que pode ser redimida pelo poder de Deus, se vocês apenas deixarem Deus trabalhar em suas vidas. O homem, quando ele vê essas coisas, ele é responsável para contar isto para os outros. Eu vi isto quando eu era apenas um rapaz, eu gastei a minha vida inteira nisto. Aleluia, aleluia. E quando nós enxergamos isto, nós tentamos passar isto para os outros, nós encontramos pessoas nas ruas, como eu encontrei hoje, não dão valor em suas vidas, querem até se suicidar. Por quê? Por que isto? Porque o inimigo domina a sua vida, o inimigo, nosso adversário. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão para tragar. Mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os temem e os livra de todo mal. E essas pessoas são desanimadas. E a gente tem que falar para ela que Jesus a ama. Nós temos que falar para elas que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e abundância. Tendo dinheiro no bolso ou não tendo dinheiro, Jesus dá vida. Tendo carro para andar ou não tendo carro para andar, Jesus é vida, se Ele estiver dentro de nós, na nossa vida. Tristes às vezes, mas tendo Jesus, o amargo se torna doce como mel, como nós cantamos. Jesus na nossa vida faz o amargo se tornar doce como o mel. Toda a preocupação se vai quando Jesus está na nossa vida. Toda a tristeza se vai quando Jesus está na nossa vida. Eu vou encerrar, irmãos, com somente essa história aqui. Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele não só perdoa os nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele joga eles no mar do esquecimento. Que grandeza, eu vi isso desta mensagem. Um Deus todo-poderoso, porque se eu fizer algo contra o irmão me perdoa, mas o irmão nunca esquece. Né? É assim, nós seres humanos somos assim. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu perdoo, mas eu nunca esqueço. Tem um belo dia que eu falo assim, aquele irmão uma vez, eu nunca esqueço. Mas Jesus,
o Criador desta terra, o maior homem que já pisou sobre esta terra. Ele perdoou os nossos pecados, dando a sua vida, morrendo no Calvário, e ainda joga eles no mar do esquecimento, e nunca mais lembra dos nossos pecados. Então nós podemos seguir de cabeça erguida, não podemos? Ele nos perdoa, e o nosso acusador vem nos atormentar. Você fez isso, você fez aquilo. Nosso acusador, Satanás. Mas nós lembramos, Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele apaga eles, aniquila eles, e eles são como se eles nunca tivessem acontecido. Isto faz ficar contente, não faz? Isto faz nós ficarmos contentes. Puxa, então nós permanecemos pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos, é a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o puro e santo, simplesmente tão santo quanto Ele foi, porque Ele não me vê quando eu subo ali, Ele vê o seu próprio Filho. Deus vê o seu próprio Filho. A única maneira que Ele pode ver. Deus não nos vê, porque nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos nele, e Deus só vê Jesus. Mas quando Deus olha para Jesus, Ele vê a obra consumada lá no Calvário. O preço já foi pago, o resgate já foi pago. Ele não me vê quando eu subo ali, Ele vê somente o seu próprio Filho. A única maneira que Ele pode ver é assim. Ele não pode me ver porque eu estou em seu Filho, eu estou escondido em seu Filho, eu estou escondido em Cristo, e Ele somente vê seu Filho. Não é isto maravilhoso? Nós não temos mais que pensar acerca dos nossos pecados. Tudo se tem ido. Está sob o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos pecados. Sim, Senhor, não tem mais que preocupar acerca disso. Está tudo apagado, e apagado da memória de Deus. Ele nem mesmo se lembra mais disto. Isaías, aquele poderoso profeta, quando ele confessou os seus pecados, ele disse: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Um profeta dizendo isto: eu sou um homem de lábios impuros, e a minha congregação é impura. Vê você, o povo para quem eu prego são impuros, eu sou impuro, e ai de mim. Mas aqui veio um grupo de anjos para baixo, desde a glória dos céus. Aleluia! Empurrando as nuvens, o profeta faz um quadro aqui, né? Empurrando as nuvens para trás. Dá licença, mano. Empurrando as nuvens para trás, e eu levanto os olhos para lá e vejo o seu séquito enchendo o céu inteiro. E eu observei estes anjos que nunca têm conhecido o que era pecado, eles nem mesmo souberam o que era pecado, eles estão na presença de Deus o tempo inteiro, eles têm duas asas sobre suas faces, eles têm duas asas sobre os seus pés, e eles estão voando com duas asas, e eles clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Isto faria você se sentir um tanto pecaminoso, não faria? Agora, o que fez ele? Ele disse: ai de mim que vou perecendo. E quando ele confessou os seus pecados e disse: ai de mim, o anjo passou e pegou uma tenaz e apanhou uma brasa de fogo, a qual representava o Espírito Santo e fogo, e veio do outro lado e colocou isso nos seus lábios, nos lábios do profeta, e disse: eu te tenho purificado. Então as asas, batendo no caminho deles desta maneira, afastaram as cortinas do templo, e ele ouviu Deus dizer: quem irá por nós? Mas depois que ele descobriu que havia uma maneira para se livrar do pecado, Deus queria alguém para ir por ele, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele havia estado na presença de Deus e havia confessado seus pecados e sido purificado de seus pecados, estava pronto agora para o serviço. Amém, aleluia. Ele representava o Espírito Santo. Deus queria alguém naquele dia para ele usar,
Deus quer alguém hoje também nesta terra para usar. Deus quer. Deus quer. E quando nós entrarmos na presença desse Deus, nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer alguém. O profeta diz: não importa se você é uma dona de casa, Deus quer você. Não importa se é um carroceiro, Deus quer você. Deus quer alguém. Ele ama habitar no ser humano, e Ele quer alguém. E quando aquele ser humano se ajoelha, quando aquele ser humano reconhece que não é nada, quando o ser humano reconhece que é um pecador mesmo, Senhor, quando eu não digo isto por brincadeira, mas eu merecia a morte. O que nós, como seres humanos, merecia? Nós matamos a Jesus com os nossos pecados, nós matamos o Filho do Rei, mas Ele se fez carne, habitou em um corpo de carne, chamado Jesus, e foi até o Calvário, e nos perdoou, e nos adotou como seus filhos. É isto grandioso, não é, irmãos? É a graça de Deus a nosso favor. Essas são as misericórdias de Deus ao nosso favor, da qual nós devemos cuidar dela, sempre estar refletindo sobre isto, refletindo. O profeta disse: se o mundo visse isto, o mundo teria uma mudança total. Se as pessoas, ao invés de estarem pelas ruas servindo ao inimigo, mas levantando as suas mãos e adorando a Deus pelas ruas, o mundo seria um mundo diferente. Mas isso nunca vai acontecer. O mundo vai de mal a pior. Só que Deus tem uma noiva, Deus tem um povo do qual Ele escolheu, Deus tem um povo que é usado por Ele, Deus tem um povo onde Ele habita neste povo. É a sua noiva, e Ele virá pela segunda vez, está bem próximo à sua vinda. Nós vemos os sinais por todos os lados. Nós não esperamos nada nesta vida. O profeta diz: nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, sermos responsáveis com o nosso trabalho, mas tem uma coisa, irmãos: nós não esperamos em Deus somente nesta vida material, nós esperamos em Deus na vida do além, vida eterna com Cristo. Nós desejamos isto para nós queremos viver eternamente com Cristo. O homem vive sobre esta terra 50, 60, a Bíblia diz, pela sua robustez, chega até os 70 anos. Não é nada, isso simplesmente é um segundo no relógio de Deus, é um segundo somente no relógio de Deus. Mas pense na vida eterna. Deus não criou o homem para que ele vivesse somente 70 anos sobre a terra, fosse rico, tivesse casa, tivesse carros. Deus não fez o homem para isso. Deus deseja que o homem viva eternamente com Ele. Senhor Jesus, te agradecemos nesta noite, Senhor, por esta mensagem, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, ó Deus. Eu preciso destas coisas para mim, Senhor. Cada um de nós, ó Deus. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, ó Deus. Acorda-me, Senhor. Balança-me, ó Deus. Abre os meus olhos espirituais cada dia mais, pois eu não desejo Cristo somente nesta terra, mas eu desejo Ele, desejo morar na glória contigo, Senhor. Ajuda cada um de nós, nossas famílias, Senhor, nossos filhos, nossos pais, ser com cada um, Senhor, ajudando, ó Deus, dando a unção divina, dando a graça divina, vivificando a palavra nos nossos corações, ó Deus. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, dá-nos fome desta palavra. Amém. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa sede pela palavra, Senhor. Ajuda-nos a ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas, ó Pai. Humildemente nós pedimos, inclinado aos pés da cruz,
pedindo perdão pelos nossos pecados, inclinados para receber de Ti a graça e a misericórdia. No nome santo de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Está terminado. Deus abençoe, irmão. Deus, faça sempre isso, viu, irmão? Estamos porta aberta, viu? Deus recompensa, irmão. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Jesus, amor proclamar, nos anos de aflição, miséria, mal menor, cristãos anunciar, teu Pai quer derramar o bom consolador. Sábado e quinta-feira. Quinta-feira. Mora no bairro mesmo? Que bom. Muito bom mesmo, né? Tá só sábado? Tá. Bom irmão falar que a gente vai corrigir. Aí o cachorro de nós. Muito bom. Vai ser homem.
Ah,